Agora o encontro está sendo gravado. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. A gente vai discutir basicamente os capítulos 5 e 6. Eu não sei se alguém já teve tempo de começar a leitura. Os capítulos 5 e 6 do e-book. E basicamente a gente vai discutir ali merchandising, product placement, gestão de canais e mais algumas implicações da gestão da marca, né? Novamente, para quem não estava antes, não sei se chegou alguém depois, a professora Marina acompanha vocês ali pelo chat, nas questões, então não se sintam negligenciados ou negligenciadas se alguma coisa que passar por ali eu não comentar aqui ao vivo, tá? Só reforçando aquele nosso contrato pedagógico que a gente discutiu nos encontros anteriores também, a professora Marina vai acompanhar vocês pelo chat, eu vou conduzir o encontro. Lembrando que a gravação ela é disponibilizada a partir de amanhã, um link do YouTube, e vocês podem verificar ali no próprio template, na pasta da aula, aula 3, lá no finalzinho vai ter uma pasta chamada Encontro Virtual, logo antes da parada para a prática. Novamente, vamos limitar a discussão no chat sobre a disciplina, né, dúvidas ou contribuições que surgirem. Não, evitem comentar, por exemplo, sobre o grupo do WhatsApp, às vezes o pessoal fica pedindo para adicionar. A sala ela fica aberta mais um tempo, então depois que a gente terminar a aula, quem ficar por aí pode conversar sobre outros assuntos se quiser. E só um detalhe, quem tiver pedindo para entrar em grupo de WhatsApp, só atente que a gente tem duas turmas aqui, né, do professor Marcelo e a minha. Então, dúvidas durante a semana, vocês podem nos procurar pelo Fórum Tira Dúvidas ou pelo Fale com o Professor Tutor. E, mais uma vez, se você tiver com notificações te incomodando, aqueles balãozinhos que ficam aparecendo e o próprio som quando alguém comenta, por exemplo, no chat, você pode acessar o ícone de configurações ali no canto da tua tela e desmarcar todas as opções aqui, você não vai mais ter essas notificações. Dito isso, vamos então para o tema do nosso encontro de hoje. Só um minutinho. Bom, a gente começa nos capítulos discutindo a comunicação integrada de marketing, né? O que seria a CIM, ou Comunicação Integrada de Marketing? Basicamente é uma ideia de que em todos os pontos de contato do cliente com a marca, a gente precisa ter um planejamento que torne coerente a construção dessa percepção que o cliente tem sobre a marca. Então vamos ler aqui a definição que é trazida no e-book. Um conceito de planejamento de comunicação de marketing que reconhece o valor agregado de um plano abrangente que avalia o papel estratégico de uma série de ferramentas de comunicação e as combine para promover a clareza, coerência e máximo impacto na comunicação. Se for para a gente destrinchar isso aqui, eu tiraria algumas palavras-chave aqui, tá? Basicamente, ferramentas de comunicação, ou seja, eu vou utilizar de todas as ferramentas e canais de comunicação que estão disponíveis, mas com isso eu preciso tomar muito cuidado para manter a coerência no uso dessas comunicações, para garantir o máximo impacto da comunicação. Então, aqui vamos pensar em algumas implicações práticas. É muito comum, por exemplo, que uma marca tenha lá o seu site institucional, tenha sua página no Facebook, tenha um perfil no Instagram. Agora, com o Facebook perdendo um pouco do protagonismo, ainda é muito relevante, ainda é uma rede líder. Se a gente for ver lá os relatórios do Statista, do Web Shoppers, mas o Web Shoppers é mais para e-commerce, né, para varejo eletrônico. Se a gente for observar os relatórios de uso de mídias sociais, o Facebook ainda é predominante, mas tem perdido muito espaço para o Instagram, que no final das contas é o mesmo grupo, né, mas são abordagens diferentes. Enfim, e no Instagram a pegada é completamente diferente do Facebook, certo? Então, enquanto no Facebook você tem as pessoas compartilhando texto, vídeo, imagem, memes, no Instagram você tem basicamente as pessoas compartilhando imagens, né? E também é o recurso dos stories, né? Aquelas postagens que vão ficar só 24 horas e quando você acessa a conta, aparece lá quais os seus contatos têm histórias novas, né? Enfim,
Então é muito comum que em ambientes diferentes a gente vai adotar uma abordagem diferente, obviamente, né? A gente observa que nos stories, normalmente as pessoas têm as marcas têm uma pegada mais informal, justamente porque é um canal muito mais informal. Vamos dar uma breve contextualização aqui só para deixar claro o que eu estou querendo dizer. A ideia do Stories basicamente vem lá do surgimento do Snapchat. Eu estou falando aqui assumindo que vocês têm familiaridade com essas ferramentas, tá? Mas se eu estiver falando muito rápido, estiver falando coisas que não estão tão presentes assim, por favor me avisem para que eu possa explicar um pouco melhor. Mas enfim, com o surgimento do Snapchat, que era basicamente um aplicativo em que as pessoas postavam um conteúdo que ficaria disponível só por 24 horas para as pessoas. E ninguém poderia, por exemplo, tirar print da tela, não poderia compartilhar aquilo, não teria como aquilo ficar registrado, né? Então surgiu de uma lógica bastante informal mesmo, de eu vou adicionar só aquelas pessoas que eu tenho mais intimidade para postar, por exemplo, quando eu estiver numa festa, enfim. Você tem ele nasce de uma ideia já informal. O Snapchat era isso. Com essa forma de comunicação, com essa forma de interação ganhando relevância, então o Instagram já começou a olhar para esse tipo de abordagem e lançou o Stories, que seria meio que uma emulação dessa lógica, né? Então você tem um conteúdo que você pode postar agora, mais ou menos na mesma lógica que o Snapchat, só que agora no Instagram. Então, note que já vem dessa lógica de informalidade. Qual que é a questão que eu estou querendo trazer? Quando você tem uma ferramenta que naturalmente é usada para uma comunicação mais informal e mais descontraída, porque você tem, por exemplo, aqueles gifzinhos que você pode colocar, né? Um adesivo, vamos dizer assim, que fica ali se mexendo, que normalmente denotam uma certa descontração, né? E aí o que eu estou querendo dizer? Quando você tem uma marca que tem que procura construir uma personalidade, e aí vamos voltar lá para o conceito de personalidade que a gente discutiu no encontro anterior, se não me engano, foi no 2, da construção da personalidade da marca, que é basicamente a percepção que o consumidor tem de traços de personalidade humana, só que em uma marca. E personalidade humana a gente tinha discutido que é uma predisposição que a pessoa tem a agir de uma determinada forma em determinadas circunstâncias. Então eu pego isso, adapto para o que eu imaginaria que seria a marca como uma pessoa, e aí eu entendo que algumas marcas são mais descontraídas, mais inovadoras, outras são mais despojadas, mais ousadas, mais, como que se diz, mais... as marcas de luxo, por exemplo, elas normalmente são mais sofisticadas, era essa palavra que eu estava procurando, desculpa. Então, eu tenho essas dimensões de personalidade, né? Essas categorias que eu crio para as marcas. E aí, se eu tenho uma marca que é para ser vista como mais sofisticada, uma marca que é para ser vista como mais séria, existe uma forma de percepção, por exemplo, que seria voltada para competência. Então, algumas marcas eu associo elas à competência de pegar uma determinada tarefa e fazer essa tarefa acontecer. Será que para a construção desse tipo de personalidade de marca é interessante eu usar um canal como Stories, por exemplo? De uma forma descontraída, eu até posso usar o Stories, mas eu vou usar de que forma? Né? Eventualmente, se eu adoto um tipo de discurso muito informal nesse canal, pode gerar uma mensagem contraditória para o consumidor, e daí isso dificulta a construção de uma imagem consistente, uma imagem coerente, né? Então, quando a gente diz em comunicação integrada de marketing, não significa que eu preciso usar todas as formas de comunicação. Eventualmente pode ter alguma forma que para mim não é relevante, uma forma de comunicação que ou o meu público não usa, ou se usa, usa de uma forma que não tem a ver com o meu discurso. Tá? Agora, eu preciso mapear esses canais e identificar para cada tipo de canal qual é o tipo de abordagem, qual é o tipo de narrativa, o tipo de discurso que eu vou ter, e projetar para cada um desses canais mensagens que sejam coerentes entre elas.
a comunicação integrada de marketing. Tá fazendo sentido, pessoal? Eu basicamente tenho que ver todos os canais, ver qual é a pegada que os clientes têm em cada um desses canais e desenvolver mensagens próprias para esses canais. Mas tendo em mente que isso tem que estar associado lá no meu planejamento estratégico a uma imagem muito clara que eu quero transmitir. Então, essa imagem vai direcionar a minha mensagem em cada um dos canais. Muito bem, cada uma dessas mensagens ela tem que ser independente. Por mais que elas sejam integradas, ela precisa ter a capacidade de, se o meu consumidor teve contato só com aquela mensagem, então ele precisa saber exatamente do que eu estou falando, o tipo de imagem que eu quero construir, qual é a mensagem que eu quero passar. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu faço uma campanha que no outdoor eu faço uma meio genérica que direciona para eu conhecer a página no Facebook da empresa, por exemplo. Essa não é uma mensagem integral, né? Eu estou simplesmente pensando em integrar os canais, eu estou simplesmente perdendo um acesso que eu tenho àquele cliente. Se o cliente passou pelo outdoor, viu aquela mensagem, é um tempo ali de exposição, é um acesso que eu tenho para que esse cliente receba a minha mensagem. Se eu não entrego uma mensagem completa nesse momento, eu posso simplesmente estar perdendo tempo, porque pode ser que o cliente não vá ter contato com a minha marca em outros momentos. A questão é, eu preciso pensar, no momento em que o consumidor abrir o Facebook e vir o meu anúncio lá, na linha do tempo dele, por exemplo, ele precisa perceber uma coerência entre aquilo que ele viu no outdoor e aquilo que ele está vendo no Facebook. Mais especificamente, a gente sabe, por exemplo, que o Facebook consegue limitar, direcionar a publicidade para uma determinada região. Tá? Então, eu imagino, por exemplo, que as pessoas que passam por essa rua aqui moram mais ou menos nessa região, então eu coloco um outdoor nessa rua e depois direciono uma campanha também para pessoas que moram nessa região. Perfeito? Então, ou seja, eu quero uma chance grande de atingir o consumidor, tanto enquanto estiver indo do trabalho para casa, quanto quando ele chegar em casa, estiver lá passeando pelas redes sociais, ele vai ter contato de novo com a minha marca. Naquela lógica de repetição da mensagem para aprendizagem, por exemplo, para que ele grave aquilo, para que fique gravado na mente do consumidor mesmo, a minha marca, a minha mensagem. Então a ideia é, aquilo que ele viu no outdoor foi uma mensagem completa. Quando ele chegou em casa, ele viu novamente no Facebook, foi uma mensagem completa, ele viu que as duas coisas se conversam, e tem coerência entre si. Bom, é basicamente isso que a gente pensa de comunicação integrada de marketing. Perfeito? Deixa eu só então... só antes de eu entrar naquele exemplo que eu já dei spoiler ali, vamos pensar que então eu estou querendo construir uma imagem coerente da marca, certo? Então, eu não posso assumir uma personalidade em um canal e assumir uma outra personalidade em outro canal. Por exemplo, vamos pensar num banco. Já até mencionei exemplo de banco em outros casos, mas o banco normalmente quer transmitir para os seus consumidores uma ideia de solidez e de competência, e de que o teu dinheiro vai estar seguro com essa instituição. Então, por isso que a gente vê normalmente os bancos naqueles prédios mais clássicos, né? Tem colunas largas, são ambientes altos, enfim, tudo projetado para te dar essa sensação de credibilidade, de segurança. Aí, se o banco resolve adotar uma postura mais descontraída no Stories, querendo se adequar ao tipo de mensagem que está naquele tipo de canal, isso pode comprometer a minha percepção de que o banco é uma instituição séria. Mas aqui só para usar o mesmo exemplo dos stories. Agora, este exemplo aqui que eu vou trazer é de uma... Em primeiro lugar, deixa eu deixar bem frisado que isso aqui não é uma comunicação da Heineken, tá? Foi um trabalho de faculdade feito por uma pessoa que desenvolveu o que seria uma mensagem de uma propaganda da Heineken, mas eu quero só frisar claramente que não é uma propaganda da Heineken para que vocês não associem, não venham depois achar que eu
como que eu posso dizer, caluniei a marca. A marca não fez essa propaganda. Esse texto aqui, ele veio de um trabalho de um aluno para uma disciplina. Eu nem sei exatamente qual foi a instituição, enfim, mas foi basicamente um trabalho de um curso de publicidade em que o camarada desenvolveu o que seria um texto de um anúncio que a Heineken faria num jornal. Durante o texto, eu não vou ler aqui tudo que está escrito para não gastar muito tempo. Mas basicamente ele associa como se fosse um anúncio de uma garota de programa. Tá? Coloca características que podem tanto ser associadas à cerveja quanto a uma pessoa. Então ele dá a ideia de ser uma pessoa, só que com características que depois que você descobre que é da Heineken, você percebe, mas isso aqui são traços também associados a uma cerveja. E assim, se você olha os comentários a respeito da propaganda, a galera exaltando, falando, nossa, que genial, que criativo, que bem feito. Tinha até acho que não está entre esses comentários que eu trouxe aqui, mas tinha um camarada que falava, até marcava a Heineken, o perfil da Heineken, e falava, Heineken, dá uma forcinha pro camarada aqui, também não vou falar nomes aqui, mas como meio que para chamar a atenção da marca para aquela propaganda, para meio que, vamos dizer assim, abrir uma oportunidade para essa pessoa, né? Vendo o trabalho que ela já fez. A questão, gente, é que essa mensagem não tem absolutamente nada a ver com a Heineken, não tem absolutamente nada a ver com a construção da Heineken. A Heineken, desde o começo da sua atuação, ela não usa essa lógica de objetificação feminina, ela não usa essa lógica de associação com a imagem da mulher dessa forma. Inclusive, a gente viu, por exemplo, recentemente, acho que se não me engano é de 2007, uma campanha em que a Heineken, por exemplo, coloca uma promoção, né? Surpreende alguns casais que estão no restaurante com um evento em que a esposa do casal, ou namorada, poderia passar uma tarde num spa, enquanto o namorado ou o marido poderia passar aquela tarde assistindo num ambiente feito pela própria marca, assistindo a final lá se não me engano, da Champions League. E aí, no final das contas, você percebe lá no final da narrativa que, na verdade, as namoradas ou esposas foram até o estádio para assistir a final ao vivo, enquanto os maridos ficaram naquele espaço, né? Naquele espaço assistindo pela televisão, consumido pela Heineken, ou seja, mostrando que as mulheres também podem se interessar por futebol e se interessar por cerveja. E a Heineken, desde o início, tem essa preocupação com a desconstrução. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Para construir conteúdos de marca, para construir um planejamento um planejamento estratégico do desenvolvimento de uma marca, não basta a criatividade, não basta você criar uma peça que pode até parecer bem-humorada, pode chamar atenção, pode num primeiro momento a pessoa achar engraçado. Se isso não está muito bem amarrado com o projeto, com a visão da organização para aquela marca, né, pensando que pegando emprestado, exatamente os valores, Assis. Eu preciso pensar em quais são os valores que estão associados à marca, mas até um pouco mais fundo do que isso, como que esses valores se desdobram naquilo que o consumidor espera da marca, né? Porque, por exemplo, eu posso pensar em valores de forma mais genérica, como ética, como competência, como a preocupação ambiental, vamos dizer assim. Mas mais especificamente, como é que o consumidor espera que a marca atue fazendo essa transposição da marca como algo abstrato para o que seria uma pessoa, ou a personificação da marca, o que seria o estereótipo do consumidor na marca, vamos dizer assim. Então, ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com essa coerência, né? E eu vou fazer um rápido exercício aqui, só para ver se ficou claro o que seria a comunicação integrada de marketing. Eu vou abrir aqui 3 opções. Opa, errei aqui. Eu vou abrir
3 opções. Ah, não, desculpa, eu vou abrir 2 opções, sim ou não. E aí eu quero que vocês observem essas perguntas aqui e me respondam se é comunicação integrada de marketing ou não é comunicação integrada de marketing. Respondendo sim para é e não para não é. Então, uma campanha de anúncios do Facebook é comunicação integrada de marketing? Sim ou não? Daqui uns 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Ai, desculpa, eu acabei, eu fechei errado aqui. Tem duas opções aqui para clicar e eu cliquei no errado. Eu peço que vocês votem de novo. Peço desculpas novamente. Tem uma pessoa que tinha votado antes e não votou agora, porque antes tinha 6 respostas faltando. Ah, tá, agora sim. Bom, 4 pessoas responderam que sim, 2 que não. Veja, por mais que eu pense numa campanha de anúncios, ou seja, se eu estou falando em campanhas, pode ser vários anúncios, né? Com abordagens diferentes, mas todas elas no Facebook. Não dá para dizer que eu estou falando exatamente de comunicação integrada de marketing, porque eu só estou usando um canal. Tá? Eu estou pensando na coerência na campanha como um todo, ou seja, eu posso ter, por exemplo, uma peça que vai em vídeo, uma peça que vai em texto, uma peça que vai só uma imagem, ou então uma comunicação no Stories, ou um sorteio daqueles que você tem que marcar amigos, por exemplo. Enfim, é um projeto que não é só um anúncio, mas, por outro lado, eu estou falando só de um canal. Então, não dá para dizer que é exatamente integrado. Agora, se eu estiver falando, por exemplo, de um planejamento visando a coerência entre os diferentes pontos de contato com o cliente, pensando aqui em pontos de contato, como bom, o nome é intuitivo, né? O que são pontos de contato? São qualquer situação em que o cliente vai ter contato com a sua marca. Novamente, da outra vez a gente teve. Tá, agora sim. Agora mais a gente respondeu, na verdade. Opa, alguém pelo jeito desistiu da resposta. Tá, maravilha. Bom, dessa vez todo mundo respondeu que sim, de fato. É basicamente a definição do que seria a comunicação integrada de marketing, né? Uma inserção do produto em uma novela. Sabe aquelas situações em que, por exemplo, tem 2 atores, dois personagens conversando e daí coloca a marca ali no meio, ou então um carro que foca na... Opa, peraí. Em algum momento, quando aparece o carro, você foca no logotipo da marca. Esse tipo de ação é considerado comunicação integrada de marketing? Sim ou não? Muito bem. Então vamos lá. Esse ficou mais quase empatado ali. Veja, a comunicação integrada de marketing ela sempre vai considerar mais de um canal. Tá? Eu preciso pensar em como que vai ser a mensagem da marca nos diferentes pontos de contato. Se eu estou falando só dessa ação, não é exatamente comunicação integrada de marketing. Claro, eu vou pensar esta ação inserida dentro de um plano maior, de um contexto maior. Deixa eu só ver que alguém tinha comentado aqui. A marca é como se fosse pessoa, exatamente. O Assis comentou ali. E sim, é muito comum. Inclusive as novelas, elas no final nos créditos, elas normalmente mostram merchandising tal marca, né? Para deixar o consumidor ciente das marcas que foram de fato ações publicitárias. Isso a gente vai discutir daqui a pouquinho a diferença disso, porque esse é um termo que é usado equivocadamente, mas essa é uma outra questão, né? Muito bem. E aqui vamos falar um pouquinho das diferentes abordagens da comunicação, né? Vocês vão ver lá, ou já viram, a diferença entre as estratégias push e pull. A princípio é bastante intuitivo, mas eu acho que é interessante ressaltar aqui, principalmente porque da forma como está descrita a estratégia pull, eu acho que pode deixar uma certa dúvida. Então vamos lá. Na estratégia push, eu, enquanto fabricante, eu tento desenvolver os meus canais de venda para que eles tenham interesse no meu produto, vamos dizer assim. Então, a partir da marca, eu tento convencer os canais de venda de que a minha marca é relevante para os canais de venda. Então, aí eu vou ter vendedores visitando as lojas,
tentando mostrar que o produto vende fácil, enfim, posso ter diversas abordagens de venda. Perdão. Na estratégia pull, atrair no ponto de vendas. Sim, nesse caso sim. O produto está lá no ponto de venda, na verdade, tem duas dimensões, né? Eu posso pensar em desenvolver o canal de venda e pensar também a partir do momento que o cliente está lá no ponto de venda, a estratégia push vai tentar empurrar esse produto para o meu consumidor. Só que eu vou deixar isso para quando a gente for discutir merchandising daqui a pouquinho. Por outro lado, eu posso adotar uma abordagem que eu vou convencer o cliente de que ele, vamos dizer assim, eu vou, não é convencer o cliente, mas eu vou influenciar o desejo do cliente para que ele deseje a minha marca e esse desejo do cliente vai pressionar os meus canais de distribuição para que eles queiram ter o meu produto lá, porque ele sabe que o cliente vai buscar o produto. Faz sentido? Então, na estratégia push, eu vou comunicar eu já tenho o produto e vou colocar esse produto para que o cliente deseje. Ou então, vou tentar convencer a rede os meus distribuidores de que o meu produto é relevante para eles terem no seu portfólio. E essa é a estratégia pull. Na estratégia pull, eu primeiro faço uma persuasão com o mercado consumidor, e o mercado, ao chegar na loja, vai procurar pelo meu produto. E aí a própria rede de distribuição vai perceber, puxa, eu preciso ter essa marca porque os consumidores querem essa marca. Isso, a gente já vai. Isso seria uma ação de merchandising, Luiz. O Luiz comentou ali de colocar doces na fila das farmácias, não só doces, né? Você tem várias categorias que podem ficar ali na saída do caixa, né? Na verdade, na entrada para o caixa. Mas enfim, são duas abordagens diferentes. Qual que é a relevância de eu saber essas duas abordagens? Obviamente, depende do momento da empresa, depende do momento do produto, por exemplo. Se eu tenho uma marca que já está muito consolidada no mercado, faz todo sentido eu adotar a estratégia pull, porque os consumidores já têm uma preferência, já têm já estão persuadidos de uma certa forma, né? Agora, se eu sou uma marca que está iniciando no mercado, não faz muito sentido eu fazer isso. Né? Aí eu vou optar por uma estratégia push, ou seja, eu vou ter que, num primeiro momento, me colocar, né, nesse mercado. Interessante, a Vanessa comentou ali que é promotora de merchandising, provavelmente você deve estar como trade marketing, né? Não sei, mas provavelmente você vai ter bastante casos para trazer aqui para gente. Então vamos lá, vamos falar sobre o tal do merchandising, né? Que a gente já está meio entrando nessa seara. Basicamente, merchandising é qualquer ação desempenhada no ponto de venda para aumentar a atratividade de um produto em relação a outros. Por que eu disse isso, dei essa ênfase no ponto de venda? Porque isso vai ser relevante para a gente discutir depois. Eu tinha trocado a ordem desses slides, mas acabei não atualizando aqui. Enfim, porque isso é muito importante para a gente fazer a distinção entre o merchandising e o product placement, que é aquilo que acontece nas novelas. Né? No meio das agências, normalmente acaba sendo chamado de merchandising, mas conceitualmente a gente chama de product placement. Vamos voltar que a gente já discutiu isso. Então, o merchandising ele vai ter o seguinte princípio. A minha oferta lá no ponto de venda está em meio a milhares de outras ofertas. Como é que eu faço para o consumidor olhar para a minha marca, para o meu produto, e considerar ele mais atrativo, considerar ele mais relevante? Chamar a atenção. Então, lá no meio da gôndola, os produtos estão meio que todos misturados, não exatamente misturados, mas enfim, todos eles têm vão meio que dividir a atenção do meu cliente e eu quero que a minha oferta ganhe a maior atenção. Então a gente tem várias técnicas. Talvez seja até interessante se a Vanessa puder comentar. Acho que não daria tempo aqui, talvez, mas no fórum Tira Dúvidas, por exemplo, ou
Deixa eu ver, acho que a gente não tem mais fórum avaliativo. Acho que na quarta aula a gente ainda vai ter um fórum avaliativo, mas não é desse tema, não lembro. Enfim, se puder compartilhar as técnicas que usa, não sei também se pode compartilhar. Mas enfim, então você tem, por exemplo, a Red Bull tem em alguns postos de gasolina uma geladeira que é em formato de bomba de gasolina. Né? Então, enquanto outras bebidas energéticas talvez coloquem a bebida lá na geladeira, do lado do refrigerante, do lado da cerveja, em meio, não só a outras marcas de energético, mas em meio a outras bebidas, então, com uma geladeira como essa, eu tenho 2 pontos. Primeiro, chama atenção por ser algo diferente, né? Ter uma abordagem diferente mesmo de como expor o produto. Não, é uma geladeira com um formato diferente, então já chama atenção naturalmente, enfim. E tem a vantagem de que eu estou com o meu produto exclusivo ali, né? Eu não estou dividindo a atenção com ninguém. No supermercado é muito comum a gente ver, por exemplo, esses stoppers, né? Que são essas cartazes, vamos dizer assim, folders, não sei, em sentido contrário ao do fluxo, em sentido perpendicular, vamos dizer assim, ao fluxo do consumidor, né? Porque, por exemplo, eu estou andando pelo corredor e as ofertas estão aqui na minha lateral, então eles estão fora da minha linha de visão. A partir do momento que eu tenho isso interrompendo a minha linha de visão, eu automaticamente chamo a atenção do consumidor para isso. Ou então o clipstrip, né? Vocês já devem ter percebido, por exemplo, quando você vai comprar macarrão, normalmente tem do lado do macarrão uma tira com alguns molhos de tomate pendurados. Ou seja, eu sei que o consumidor que compra macarrão normalmente vai usar também molho de tomate. Então, com isso, eu já promovo a minha marca, gerando aquela conveniência, gerando a percepção ali, uma visibilidade maior do produto. Esses aqui são só alguns exemplos, a gente não vai passar extensivamente por todos, tá? Tem um link que discute várias dessas técnicas, né? Depois eu passo para você junto com a gravação. Para quem se interessa por isso, eu recomendo o portal do Trade. Depois eu passo também o link. Esse link que eu vou passar é dessa. Ou é portal do Trade Marketing? Agora me fugiu, peço perdão. Mas depois eu passo o link para você certinho. E isso em oposição então ao Product Placement, que, novamente, basicamente essa confusão se deu com um figurão lá da Globo que resolveu chamar de merchandising esse tipo de inserção nas novelas, e aí ficou, e as agências usam. Então, assim, na prática, a língua meio que é subordinada à fala. Então, se as pessoas usam o termo merchandising para se referir a isso, quando você estiver lá, você provavelmente não vai ser o chato que vai ficar falando, mas isso não é merchandising, isso é product placement. Não, ali naquele discurso, se tá todo mundo se entendendo, tá tudo ok. Agora, por que é importante fazer uma distinção conceitual entre o que é merchandising e o que é product placement, e o que acontece nas novelas não é merchandising? Porque quando eu estou falando de ações que são para o cliente que está no ponto de venda, esse cliente está com uma forma de pensamento, uma forma de tomada de decisão diferente do cliente que está assistindo uma novela. Então, é evidente que o tipo de persuasão que eu vou ter, o tipo de abordagem, o tipo de mensagem vai ser diferente. Então, por isso que é importante conceitualmente a gente distinguir as duas coisas. Aí tem um livro lá, por exemplo, se não me engano, do Cobra, Marcos Cobra, a Administração de Marketing no Brasil, em que ele compara, né, diz, normalmente as ações em produções para televisão não são chamadas de merchandising, não são merchandising por não ser no ponto de venda, mas com o avanço das Smart TVs, né, com as pessoas podendo agora fazer compras a partir da televisão, e tem algumas televisões que têm essa tecnologia, então você pode considerar a televisão como um ponto de venda. Discordo. Né, você não pode considerar a televisão como um ponto de venda, porque o cliente não está na televisão para comprar. Né? Ele tem essa possibilidade, mas a estrutura cognitiva que ele está, a forma de pensamento que ele está, enquanto assistindo televisão, não tem absolutamente nada a ver com
a decisão, escolha por opções de compra ali, né? Enfim, então por isso que é importante manter essa distinção. Voltando então para esse slide que deveria estar lá no final, com o surgimento de novos canais de venda, né? Hoje a gente tem um e-commerce muito proeminente. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui, merchandising a gente pensa no ponto de venda físico, mas existe uma adaptação que a gente pode pensar para o e-commerce, né? Se você pensar, por exemplo, que a disposição de um determinado produto entre as outras opções vai afetar a percepção do consumidor e vai afetar a chance de ele comprar, ou como muitos sites de e-commerce usam aquelas sugestões, né? Pessoas que compraram isso também compraram. Nem sempre essa sugestão é porque a pessoa comprou, tá? Às vezes existem contratos em que um fabricante assina um contrato com e-commerce em que, quando você for recomendar, por exemplo, tênis, você precisa colocar a minha marca entre essas sugestões. Mesmo que não tenha sido um tênis que foi escolhido por outra pessoa, por outras pessoas, mesmo que não foi um tênis comprado por outras pessoas. Enfim, existem várias implicações disso, né? Pessoal, então, novamente, a gente, como fez nos encontros passados, a gente tem uma breve pesquisa da percepção de vocês sobre o encontro virtual, que eu gostaria de reservar um tempinho aqui para a gente fazer. Quem não estava nos outros encontros, mas acredito que todos que estão aqui estiveram também, vai funcionar assim, eu vou abrir aqui na tela 5 opções, vocês vão marcar de 1 a 5 o seu grau de satisfação em relação a isso aqui que a gente vai falar. Por exemplo, o formato deste encontro virtual. Então você marca 1 para insatisfeito, 5 para muito satisfeito, ou ali algum dos graus intermediários de acordo com a sua percepção. Formato do encontro virtual compreende o quê? Só um minutinho, 4, 5 opções. Compreende basicamente o fato, a forma como foi conduzido, né? Que a gente falou de uma aula expositiva, teve ali uma interação nas perguntas sobre. Desculpa, deixa eu ver aqui que perguntaram, né? Tá, eu já volto ali no chat para a gente responder essas questões que surgiram. Essa pesquisa é anônima, tá? Eu não vejo quem respondeu o quê, eu só vejo quantas pessoas responderam cada uma das alternativas. Então fiquem bem à vontade e sejam sinceros, por favor. Temos ainda 4 pessoas que não responderam, se for alguém que ainda está por perto. Bom, acho que então fechamos esta pergunta, vamos para a próxima. Com relação ao conteúdo do encontro virtual, isso agregou para a sua aprendizagem? Só um minutinho. 5 alternativas. Seu grau de satisfação. Bom, novamente temos 3 pessoas que não responderam. Bom, encerramos. A próxima pergunta com relação à condução desenvolvida pelo professor tutor. Deixa eu abrir aqui novamente 5 alternativas. Então, com relação à didática, a clareza da explicação. Muito bem. E a última pergunta com relação à infraestrutura do encontro. Você teve algum problema de conexão? O áudio falhou? Ou foi tudo certo? Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Por hoje é isso que a gente queria discutir. Dúvidas, novamente, Fórum Tira Dúvidas ou fale com o professor tutor. Deixa eu ver o que rolou aqui. Acho que tinha mandado. Essa pergunta abaixo. É para o cliente comprar por impulso. Compra por impulso, quem perguntou foi o Luiz. Sim, a ideia do merchandising é facilitar a compra, eu não diria compra por impulso, só um minutinho. Compra por impulso não é aquela compra em que eu não tinha, vamos dizer assim, não tinha necessidade, comprei porque estava ali. A compra por impulso, ela elimina fases do processo de decisão. Isso não tem muito a ver com a velocidade do processo de decisão.
tá? Agora, por exemplo, se eu tenho salgadinho lá na fila do caixa. Deixa eu fechar aqui para a gente olhar nos olhos. Se eu tenho salgadinho na fila. Opa! Se eu tenho salgadinho na fila para o caixa. Entre outras opções, eu tenho salgadinho. Vamos supor, fandangos. Se eu tenho só o fandangos ali, aí eu já posso pensar em compra de impulso. Por quê? No processo de decisão de compras, reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação das alternativas, decisão, avaliação, consumo e avaliação pós-compra, e alguns adicionam, por exemplo, descarte, eu estou pulando a avaliação de alternativas. Se eu coloco ali só a opção do Fandangos, então eu faço com que o cliente identifique essa necessidade de ou estou com fome, ou quero um salgadinho para comer durante o filme que eu vou assistir daqui a pouco no cinema, sei lá. Identificou a necessidade. A partir daí ele vai buscar informações. Só que ali ele está num contexto em que ele não vai sair da fila para buscar mais informações, e as informações que estão dispostas são aquelas ali. É o Fandangos e esse é o preço. Eventualmente nem coloco preço. Em alguns casos já vi não ter preço. Tenho dúvidas com relação a quão legal é isso, no sentido de se pode ou não. Que eu saiba, precisa ter o preço. Mas, enfim. E eu não estou dando possibilidade de a pessoa avaliar alternativas, porque é aquela alternativa que eu estou dando. Agora, se eu tenho Fandangos, tenho a Batata Lays, tenho Cheetos, sei lá. Aí eu não diria que a gente está partindo para uma compra por impulso, mas a compra por impulso, ela corta etapas do processo de decisão. Ficou claro? Faz sentido? Mas, enfim, sim, a ideia é gerar uma percepção instantânea da necessidade e influenciar a escolha do consumidor para aquela opção. Pessoal, novamente, muito obrigado.